Querido Deus Pai, nós somos gratos a Ti por mais uma vez, Pai, Tu ter nos trazido esta noite à Tua casa. E aqui estamos, Senhor, para aprender mais da Tua palavra. E que precisamos a cada dia estar encharcado desta palavra, estar, Senhor, cheio, transbordando dela, para que nós não venhamos, Pai, perder, ó Deus, o objetivo, mas que nós possamos caminhar a cada dia com firmeza, com dedicação, com perseverança e com fidelidade, até chegarmos ao final. Deus, que a Tua mão abençoadora seja sobre a Tua igreja, para fortalecer, renovar e trazer esse novo ânimo para esta jornada. Deus eterno, é assim que nós oramos, pedimos também, em favor do Teu servo que vai ministrar a Tua palavra, que aquilo que ele estudou, que aprendeu, ele seja, Senhor, transmissor da Tua palavra nesta noite, de maneira fiel, de maneira firme e verdadeira, para que nós venhamos, Senhor, aprender e colocar em prática em nossa vida. É assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pai do Senhor para os irmãos, graças a Deus. Vou perguntar para os irmãos prestaram atenção nos hinos que cantamos? Falavam sobre o quê? A volta de Jesus. Então, a mensagem de hoje é a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu vou pedir ajuda aqui do Marcos Paulo. Eu vou falar para os irmãos, eu acho que é necessário, eu vou pedir ajuda aqui. Como é que foi o porquê nós vamos falar sobre esse tema hoje. A volta de Jesus, graças a Deus que todos até agora estamos acreditando, mas acredite, há muitos que já pregam uma outra forma que Jesus vem, que não é aquela que nós aprendemos na doutrina das Assembleias de Deus, que são doutrinas baseadas na palavra do Senhor. Então eu trouxe aqui esse livro, que o nome dele é Teologia Sistemática Pentecostal. Isso aqui, ele é publicado pela CPAD. Quantos dos irmãos conhecem a CPAD? Já ouviram falar? É a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Uma casa publicadora das Assembleias de Deus, onde ela se preocupa em produzir literatura para ajudar os obreiros e os crentes em geral a se conduzirem por uma linha doutrinária correta. Então, aqui eu me socorri desse livro. Aí, esse aqui também é um outro livro publicado pela mesma CPAD, que fala sobre o mesmo assunto, só que de irmãos nossos dos Estados Unidos. Pessoal que está no seminário, e aqui está, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. Então, são assembleianos, pastor Manuel, que falam ensinam a gente dentro daquilo que a gente acredita e de que nós somos ensinados. Então, até aqui, eu estou me conduzindo dentro da linha bem segura. Aí, irmãos, esse aqui, e aí, isso aqui já é uma sugestão minha, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Quantos aqui já ouviram falar na CGADB? Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, e é o órgão responsável pela CPAD. Está aqui. Tudo que nós, como pentecostais assembleianos, cremos, está aqui, a declaração de fé. Então, terceiro, mais um. Aí, esse aqui é o manual do obreiro da IEDBAN, já aqui na nossa Assembleia de Deus do Brasil. Quantos aqui dos obreiros já conheciam esse manual aqui? Então, irmãos, eu reforço aqui, isso aqui foi feito pelo pastor Eliude, eu tive a honra de ajudar, de participar, e aqui tem muita coisa importante, desde questão doutrinária até
como se faz um culto, como se faz um casamento, como se faz um aniversário de 15 anos, como se faz um noivado, como se faz um funeral. Qual a diferença entre uma palavra de saudação, entre uma pregação? Então está tudo aqui. Se nós lermos isso aqui, vamos evitar muitos erros só na liturgia. E na doutrina nem se fala, né? Então não tem mais não. Aí, eu fiz uma pesquisa ainda, irmãos, para verificar se essa coisa estava só em nível de Brasil. Eu fiz uma pesquisa no site do que eles chamam Confederação das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, que reúnem várias igrejas, né? E lá a declaração doutrinária deles em relação à volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, pastor Rosani, é igual a nossa, é igual da CGADB, graças a Deus. Depois eu saí da Confederação das Assembleias, que reúne várias assembleias, e fui para o site da Assembleia de Deus oficial de lá, Everton. Eles continuam na declaração de fé deles, acreditando na volta de Jesus, conforme nós acreditamos aqui. Então, a doutrina está batendo. Mas eu ainda não estava satisfeito, eu digo, de repente, só somos nós e a CGADB. Eu entrei no site aqui da IEADAM, e na declaração doutrinária deles também, irmãos, está igualzinho à nossa. Então, esse estudo que nós vamos ver hoje, ele está alinhado com todo esse povo, está alinhado nos livros, mas ele está mais alinhado ainda com a palavra de Deus, que é acima de todos eles, porque todos eles que eu falei vieram beber aqui nessa fonte. Então eu estou dando todo esse arrodeio, mostrando com cuidado como é que esse estudo foi construído e as bases que nós tomamos, porque tem muita gente, acredite no que eu vou falar agora. E aí, isso não é novidade, porque são até pastores que estão no YouTube e que já se desviaram um pouco desse nosso ensinamento. Então, é para que quando nós ouçamos esse tipo de coisa, a gente já saiba que isso daí não deve ter acolhida na nossa vida, né? Porque são coisas que não edificam e além de não construir, elas destroem. Isso que é o problema, porque se só não construísse, mas ficasse onde está, não teria problema nenhum. O problema é que elas desconstroem. Então, que o Senhor nos guarde. E aí nós estamos dentro daquilo que a palavra diz, para a gente não ir atrás de qualquer vento de doutrina. Então, nós estamos alicerçados na doutrina da segunda volta da vinda de Jesus, baseado na palavra. Então, o evento Aliás, eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos acreditam que Jesus vai voltar de novo para buscar a sua igreja? Levante a sua mão. Essa é a bendita esperança do cristão, porque quando Jesus voltar, vem a reboque um monte de acontecimento com ele. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, sabe qual é o primeiro acontecimento que vai ocorrer, pastor Paiva? De imediato, assim, quando Jesus vier? Hein? É a ressurreição dos mortos, irmãos. Glória a Deus, né? Então, os nossos irmãos que desde Adão já partiram, quando a trombeta tocar, a palavra diz que os corpos vão ressuscitar, transformados, não é isso, presbítero? Então, o evento da segunda vinda de Cristo é um dos maiores eventos bíblicos ainda a ser realizado, pois ele tem muito a dizer sobre o plano futuro glorioso de Deus para o seu povo. Tem muita coisa, irmãos, ainda maravilhosa a acontecer, que Deus vai trazer para o seu povo, para aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida. Esse plano, dentre outras coisas, contém a bendita esperança do crente, que é a promessa da ressurreição dos mortos que estão em Cristo e a sua futura morada
com o Cordeiro de Deus. Então, quem morreu em Cristo vai ressuscitar e vai morar com o Cordeiro de Deus, e quem estiver vivo também vai subir com seu corpo transformado, e juntos iremos morar no céu. Amém, irmãos? Até aqui está todo mundo caminhando comigo aqui na doutrina? Amém. Apesar de importante, vejam bem, irmãos, eu ouço essa pregação que Jesus vai voltar desde que eu era pequeno, porque graças a Deus eu tive a felicidade de nascer num lar evangélico, apesar de não ter nascido na Assembleia, mas também era uma igreja pentecostal. Então, apesar de importante, esse tema tem sido pouco frequente, olha só, nas pregações e estudos bíblicos em nossas congregações. E quando eu falo em nossas congregações, eu não estou apenas falando das Assembleias de Deus. Ouça qualquer programa na rádio, na televisão, e comece a comparar o teor da mensagem. Você ouve mensagem até da quarta-feira do amor, mas não vai falar dificilmente da volta do Senhor Jesus Cristo e da importância de estarmos preparados. Ao contrário, esse tipo de mensagem deveria estar na ordem do dia. Todo dia era para nós estarmos falando, lembrando que Jesus Cristo vai voltar. Deveríamos estar proclamando em todas as oportunidades que tivéssemos. Mas como nós não estamos, e o Senhor Jesus, Ele tem compromisso com a palavra dEle, Ele tem a sua forma de agir quando a sua igreja não age. Afinal, Ele mesmo disse para os seus discípulos que eles se calassem, se eles se calassem, até as pedras... Se eles se calassem até as pedras... Agora eu vou falar de duas pedras. Recentemente, no carnaval, os irmãos lembram do carnaval, né? Foi agora, eu acho que mês passado, fevereiro. Pois é. Então, lá na Bahia, no trio elétrico, aqui eu não vou falar o nome, mas eu acho que todos, ou a maioria que está aqui, se lembra desse fato. Em cima do trio elétrico, uma cantora, uma ex-cantora popular da música brasileira, uma que gostava de ter o cabelo meio colorido, lá no trio elétrico, ela disse bem assim: todos atentos, abro aspas, porque ela falou, todos atentos, porque nós entramos no Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo. Obrigado, galera. Fecha aspas. Irmãos, você já pensou o que é estar em Salvador, com milhares de pessoas drogadas e tudo lá, e a pessoa é para cima do trio elétrico e falar isso aqui? Todos atentos, porque nós entramos no Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo. Que pedra grande abriu a boca e falou. Eu tenho impressão que os crentes desviados que estavam ali naquele meio pulando carnaval, acho que a orelha deles ferveu, pastor Augusto. Eles devem ter corrido para a igreja, porque eles se assustaram. E aí, uma outra pedra, um outro cantor, eu acho que um dia depois, em cima de outro trio elétrico, defendeu aquela cantora e reafirmou que Jesus está voltando e que ele usa os loucos para confundir os sábios. Você já pensou que pregação poderosa? Que pregação poderosa em cima do... Irmãos, o Senhor tem pressa e Ele está usando até aqueles que se deixam usar. Ele está dizendo que Jesus está voltando. Presbítero Dantas agora foi iluminado pelo Espírito. Por favor, fale aí, fique em pé. Olha, o presbítero Dantas vai falar aqui uma coisa. Já que muitas igrejas deixaram de dar o alerta, Deus está usando uma pedra no meio do carnaval mundano. Muito bem.
É isso mesmo, o Senhor está usando as pedras. Mas, irmãos, será que nós vamos perder para as pedras? Eu acho que nós temos que revisar as nossas mensagens que nós estamos pregando, porque o que Jesus falou foi o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê já está condenado. E o que é esse evangelho que ele mandou pregar? Essa é a questão. É o evangelho das boas novas, é dizer que veio um Salvador para salvar o pecador, porque foi isso que o anjo, quando José estava intentando secretamente deixar Maria, apareceu um anjo em sonho e disse: olha, não faça isso, porque esse que está sendo gerado nela vai salvar o seu povo dos seus pecados. Evangelho é isso, é dizer que Jesus é o Salvador, que Jesus é a resposta para a humanidade. Irmãos, ninguém consegue segurar essa mensagem. Imagine só, a pessoa pode até tentar represar, mas ela vai subindo, 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 e vai transbordar, e vai arrebentar com quem está na frente dela, porque Jesus, ele tem um tempo para voltar, que só ele e o Pai sabem, e não vai ser nem eu e nem você que vai atrasá-lo, ele vai usar o ímpio para pregar, que nós não entremos nessa. Então, dessa forma, irmãos, para falarmos todos a mesma linguagem, né? Então, a IADBAN, a nossa convenção aqui, ela crê nesse ponto aqui, e aí os irmãos que vão receber o papelzinho para dar a mensagem amanhã na congregação, vocês vão ver, e é nesse ponto aqui que a gente vai desenvolver a mensagem de hoje. Ela diz assim, cremos, todas as assembleias, cremos na segunda vinda pré-milenial de Cristo. Ou seja, vai existir um milênio, mas Jesus, a sua segunda vinda, vai ser antes. Ainda continua, que essa vinda será em duas fases distintas. A primeira, ela é invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja fiel da terra, antes da grande tribulação. Porque tem muita gente, e esse aqui é o ponto de onde o estudo vai ser desenvolvido, tem muita gente já nos nossos arraiais dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, e a Bíblia não diz isso, a Bíblia não diz isso. Ela será a segunda vinda, a segunda fase, ela será visível e corporal, com sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Então, nós vamos ver aqui, que antes dessa segunda vinda, que é em duas fases, a primeira é invisível, só a igreja vai ver, porque nós vamos subir, e a segunda é visível, depois das bodas do Cordeiro, aí o Senhor Jesus vai descer com seus anjos e com a igreja, para nós acabarmos com o reinado do anticristo, da grande tribulação que está aqui, acabar com o Armagedon e entrar no reino milenial. É isso que nós cremos, é isso que é a doutrina da Assembleia de Deus, que é baseado na doutrina das Sagradas Escrituras. Mas, irmãos, antes dessa segunda vinda, é necessário que aconteçam alguns sinais. Então, o que nós vamos verificar aqui é se o momento que nós estamos vivendo, se eles já sinalizam que a segunda vinda do Senhor está próxima. Eu quero fazer uma outra pergunta. Já que Jesus vai voltar, alguém aqui sabe dizer quando é que ele vem? Dia, mês e ano? Não, porque tem gente que gosta de fazer cálculo. Teve aí uma certa religião que já na história já fizeram 2 cálculos, aí deu errado, né? Então, ninguém sabe. Mas alguns sinais vão servir para quê? Para que nós fiquemos atentos
para saber se esse evento está perto. O primeiro dele é que vão surgir muitos enganadores, e como tem muitos enganadores, vai ter também uma multidão de enganados. Os irmãos entenderam? Muitos enganadores e muitos enganados. Isso daí é um sinal que a vinda do Senhor está próxima. Ao ser questionado pelos seus discípulos sobre o que aconteceria antes da sua vinda e do fim do mundo, e aí nós temos esse registro em Mateus 24, lá no início do versículo 1 ao versículo 3, Jesus respondeu: acautelai-vos que ninguém vos engane. Olha só, irmão, essa resposta. O pessoal lá, os discípulos, estavam perguntando, porque Jesus tinha dito: olha, vocês estão vendo esse templo aqui? Aliás, quem mostrou o templo para Jesus foram os discípulos. Ele disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí eles se espantaram. Senhor, quando é que vai ser o final do mundo? Todo mundo quer saber quando é o final do mundo. Essa curiosidade já era antiga. Aí, Jesus dá uma resposta que não tem nada a ver com a pergunta que eles fizeram. Ele disse: olha, vocês têm que ter cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É o aumento de enganadores e seguidores do engano. Inclusive, muitos crentes vão entrar vão ser seduzidos por esse engano. Então, irmãos, olha o que o Senhor Jesus disse. E ele não falou para a multidão, ele falou para os seus discípulos. Assim como a Bíblia é a palavra de Deus, imagine, tente fazer esse raciocínio, Jesus aqui em pé. E ele está dizendo para você agora, ele está dizendo assim: cuidado, para que ninguém vos engane. Ele não está falando para ímpio, ele está falando para crente, ele estava falando para Pedro, ele estava falando para João, ele estava falando para Mateus. Ele está dizendo: ei pessoal, eu sei que vocês são gente boa, eu sei que vocês estão andando comigo, e eu sei que daqui a um mês vocês vão estar sendo batizados com o Espírito Santo, mas cuidado, que ninguém vos engane. Ele não disse assim: cuidado para ninguém engane vossos filhos, ele disse: cuidado para que ninguém vos engane. Irmãos, então é possível sim um crente ser enganado. É possível um crente ser enganado. Então nós temos que ter muito cuidado, porque muitos vão dizer: eu sou o Cristo. Muitos vão dizer: eu sou de Cristo, e vão fazer milagre, vão fazer um monte de coisa, prodígio, e se a gente não tiver antenado no Espírito de Deus, vamos ser enganados. Também vai haver guerra e rumores de guerra. Eu não vou nem entrar nas guerras lá de trás. Nesse meio tempo, nesse século aqui, e não vou nem entrar no século passado, mas só aqui de 2000, já houve muitas guerras e revoluções. Atualmente, nós estamos tendo uma guerra sangrenta. Os irmãos sabem qual é essa guerra que a humanidade está passando nesse exato momento? Nesse exato momento aqui tem gente morrendo e bomba caindo. Onde é, irmãos? Rússia e Ucrânia. Meus queridos, a gente precisa estar antenado. Guerras e rumores de guerra. Está estourando uma guerra agora, nesse exato momento. Rússia e Ucrânia. A Ucrânia está destruída. Já morreu milhares de pessoas. Milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas. Guerras e rumores de guerra. Mas também está se travando uma outra guerra, e essa tão perigosa quanto: Israel contra grupos terroristas. Essa aí é uma guerra desigual, porque os grupos terroristas não têm escrúpulo, né? E está para se romper uma outra guerra. A China querendo invadir Taiwan,
e a Coreia do Norte com ameaças nucleares. Então, isso está acontecendo agora. Se você pegar o seu celular e ligar no YouTube e digitar Guerra da Ucrânia, você vai ver imagens online, imagem real, imagens atualizadas. Isso está acontecendo. Então, Jesus disse, quando isso estiver acontecendo, ei, eu estou próximo, ei, vigia, ei, eu estou às portas. Então, nós estamos aqui, e eu não peguei todos os sinais por causa do tempo, mas ele também falou que haveria fome. Fome. O aumento do contingente de miseráveis, eu vim até falando para a missionária, para a irmã Cristina, de um evento que ocorreu hoje. O aumento do contingente de miseráveis em todo o mundo é um sinal claro de que Jesus em breve virá buscar o seu povo. Meu irmão, fome, gente passando fome, é sinal da volta de Jesus. A Organização das Nações Unidas, veja só, isso é estatística, ela diz que 735 milhões de pessoas passam fome no mundo. Irmãos, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. O triplo, mais ou menos o triplo da população do Brasil passa fome todo dia. Então, se você, vou fazer uma pergunta aqui, quem aqui, não por motivo de doença ou jejum, mas quem aqui tomou café hoje, levanta a mão assim, levanta. Levanta as duas, levanta, porque tem 735 milhões passando fome. Quem tomou café, dá um glória a Deus, Senhor, eu te louvo, porque eu tomei café. Quem almoçou hoje, dá um glória a Deus. Quem jantou hoje ou vai jantar, dá um glória a Deus. Você é um privilegiado, porque no Brasil, em 2023, 23 milhões de pessoas passaram fome. 23 milhões de pessoas. Com certeza, sobrou um bocado aqui na cidade de Manaus. Então, se você tem tomado café, tem almoçado e tem jantado, meu irmão, levante a mão para o céu, não reclame da vida, dê glória a Deus, agradeça ao Senhor, porque fome dói, né? Epidemias, vamos lá falar das epidemias. Então, a fome é um sinal que Jesus está para voltar. Epidemias, a peste negra. O que é isso, pastor? É a doença causada pelo rato, mais conhecida como peste bubônica. Em 1347 a 1356, na Europa, matou mais de 50 milhões de pessoas. Então, 47, em 9 anos, ela matou 50 milhões de pessoas. Irmãos, é como se tivesse acabado com 1/4 da população do Brasil. Você imagina o que é isso? A gripe espanhola, que foi na Primeira Guerra Mundial, em 1914, matou 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas. E 20 milhões foi só na Índia. Imagina, matou 20 milhões de pessoas na Índia, ele já tem quase 2 bilhões de pessoas. Imagina se não tivesse matado, já teriam bem 4 bilhões, né? A AIDS é da minha geração. A AIDS é da década de 80, eu acho, né, pastor Paiva? Mais ou menos? A AIDS matou 32 milhões de pessoas no planeta. 32 milhões de pessoas no planeta. A Covid, foram notificados, e aí fique sentado aí, foram notificados, pessoas que tiveram Covid, 769 milhões de pessoas no mundo, e morreram 6 milhões e 900 mil pessoas. A Bíblia fala sobre epidemias. Então, olha só, irmãos, enganadores, guerras, fomes, epidemias. 4 sinais aqui que já demonstram que Jesus está voltando. Outro sinal, perseguições, sofrimento e martírio dos cristãos. Isso desde lá do tempo antigo, mas pegando a estatística recente,
O instituto chamado Humanitas da Unicinos diz que 1 em cada 7 cristãos no mundo, que dá o total de 360 milhões de cristãos, sofre um alto nível de perseguição e discriminação pela sua fé. 360 milhões de cristãos no mundo, eles sofrem algum tipo de discriminação ou uma discriminação forte pela sua fé, principalmente nos países islâmicos. Ainda segundo esse mesmo instituto, em 2022, o relatório dele mostrou que 5.621 cristãos foram mortos, 15 por dia, no mundo, só de perseguição. E foi um pouquinho menor do que em 2021, que morreram 5.898. 2.110 igrejas ou edifícios cristãos foram atacados. Metade deles estão na China. 4.542 fiéis foram presos. E 5.259 sequestrados, na grande maioria na Nigéria. Os irmãos estão vendo? Então Jesus falou que ia ter perseguição. O esfriamento do amor. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Os dias que antecederem o arrebatamento da igreja serão dias muito difíceis, pois serão marcados pela falta de amor e discernimento espiritual. Os falsos profetas enganarão a muitos. Haverá escândalos, traições, ódio e uma grande apostasia. Apostasia é quando a pessoa sai chutando o pau da barraca daquilo que ele creu a vida todinha e diz que aquilo ele não crê mais naquilo. Porventura, não é isso que nós estamos vendo acontecer? Mais 2 sinais. Jesus falou sobre os dias de Noé. Outro sinal da vinda de Jesus é a similaridade dos últimos dias com os dias de Noé. Os dias de Noé, eles foram caracterizados pelo menos por 3 coisas: o materialismo, a indiferença e a violência. Não é o que nós estamos vendo hoje, materialismo, indiferença e violência? Os homens estão cada vez mais materialistas, ou seja, vivem querendo aumentar o seu patrimônio. Os seus planos de manhã, de tarde, de noite é para ver quanto eles podem acrescentar aquilo que eles já têm de bem materiais. Eles não conseguem pensar nas coisas de cima, nas coisas elevadas. Eles não conseguem pensar nas coisas espirituais. Jesus falou: será que quando o Filho do Homem vier à terra encontrará fé? E o pior, irmãos, é que essa coisa ela está entrando dentro da igreja. Às vezes já até se sentou no banco. A palavra do Senhor assevera que devemos nos guardar da idolatria e da avareza. Então, quem é materialista, que busca isso daí, é um idólatra e é um avarento. Essas eram as características do tempo de Noé, além da extrema violência. Então, eles eram muito violentos, a vida naquele tempo não tinha valor. Hoje nós vemos as mesmas coisas. As pessoas correndo atrás de ficarem ricos e cada vez mais ricos. E hoje, para alguém tirar a cabeça do outro e sair brincando de bola, não é uma coisa difícil mais de se ver em nossos telejornais, em nossas rádios. A vida, ela ficou sem valor. Então, nós aqui podemos dizer que a sociedade de hoje, ela está vivendo os dias de Noé. E os dias de Ló. Jesus também falou
que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Ló. Assim como Noé era marcado pela materialidade, pela indiferença contra Deus e contra o próximo, e pela violência, qual era o pecado característico dos dias de Ló? Qual era? O pecado dos dias de Ló, a gente pode aqui ter um vislumbre no que diz Romanos, capítulo 1, versículo 26. Antigamente, o comportamento libertino era uma exceção. Era uma exceção você ser um libertino, ser um devasso. A cada dia torna-se uma regra, a cada dia é mais comum a imoralidade, ela fazer parte da vida cotidiana da sociedade. Está comum isso. Aliás, está difícil sentar até para ver um telejornal com um filho, com uma filha, porque aparece uma cena que deixa o pai constrangido, ou o filho constrangido. Então, o problema não é ver televisão, é o que está saindo lá de dentro, não é? Muitas mulheres, em busca da libertação, resolveram se entregar a seus próprios desejos carnais. Relacionam-se com pessoas que estão vendo pela primeira vez. Os homens, além dos pecados morais, tidos como comuns, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Está lá, Romanos, capítulo 1, verso 27. Então, irmãos, aqui nós temos todo o cenário que Jesus disse que a sociedade estaria vivendo para que ele voltasse. No meu entendimento, pastor Paiva, creio eu que a sociedade na qual nós estamos vivendo, ela já cumpre todos esses requisitos. Então, irmãos, é a qualquer momento, Jesus está voltando. Nós estamos vendo aqui os sinais, então, o que nós devemos fazer? Como é que nós devemos nos portar? É um grande questionamento. Então, como é que vai ser o arrebatamento na primeira fase? O nosso Senhor virá somente para a igreja, é o arrebatamento. Abrangerá um período de 7 anos, compreendendo 3 grupos de povos: os judeus, os gentios e a igreja de Cristo. Para os judeus, o Senhor virá como libertador, como o Messias esperado, a fim de implantar o milênio. Para os gentios, ele virá como juiz. E para a igreja, ele virá como seu noivo no arrebatamento e a levará para o céu antes da grande tribulação. Amém? Eu vou pedir ajuda aqui a alguém, por favor, abra a sua Bíblia aí, e aí eu vou pedir para os dirigentes de congregação colocar essa leitura, esse texto que eu esqueci de colocar, Apocalipse 3:10. Quem tiver aí, por favor, me ajude nessa leitura. Apocalipse 3:10. Alguém encontrou? Encontrou? Para ler. Olha aí, Deus, o Espírito Santo está, obrigado pastor, está dizendo que pela fidelidade daquela igreja, ele guardaria da tentação que viria, não é isso? Sobre toda a humanidade, da qual nunca veio. Irmãos, quem está dizendo isso é o texto. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus, não somos nós que estamos inventando. Olha só,
porque guardaste a palavra da minha paciência. Isso é o Espírito Santo falando para você, porque você guardou a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Até hoje não veio uma tentação de norte a sul em todo mundo, veio uma aqui, veio uma ali, mas essa vai ser uma geral. E o Senhor está dizendo que aqueles que guardaram a sua palavra, a sua paciência, né, a palavra da sua paciência, Ele o guardará da hora da tentação que virá. A esperança, no arrebatamento, a igreja será retirada deste mundo para o encontro com o Senhor nos ares. A leitura que nós fizemos diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E isso será antes da grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1:10 diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Então o Senhor não vai permitir que a sua igreja passe pela ira futura, pela tribulação, pela grande tribulação. Romanos 5:9 diz: logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. É o sangue de Cristo que nos livra da ira. 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, se a ira é a grande tribulação, e Ele está dizendo que nós vamos ser salvos da ira, então nós vamos subir no arrebatamento, e o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, porque senão não fazia sentido Ele dizer que vai nos livrar da ira, se nós vamos passar pela tribulação, e se a tribulação é a grande ira, o grande dia da ira do Senhor, né? Os crentes advertidos repetidas vezes a vigiar e a aguardar a vinda do Filho de Deus do céu. Nós somos advertidos a fazer isso. Nós nunca somos advertidos a ficar esperando a grande tribulação ou o aparecimento do anticristo. A Bíblia não nos diz para nós ficarmos aguardando a grande tribulação e nem o aparecimento do anticristo, porque nós não vamos estar aqui. Ele diz para nós ficarmos aguardando e esperando a volta do Senhor. É diferente. O fato de não estarmos destinados para a ira do Senhor indica que a grande tribulação ocorre entre essas duas fases, entre a primeira vinda, né, entre essa fase que é a segunda vinda de Jesus, a fase invisível, e depois a fase visível. Esse evento acontecerá de forma rápida e surpreendente, como no abrir e fechar dos olhos, ou como a vinda de um ladrão. Os fiéis da promessa devem estar preparados para, em todo o tempo, esperar a volta de Jesus. Devemos estar atentos aos sinais dos tempos. Esse dia específico, ele está sob o controle de Deus. Ninguém sabe, pastor Mário. Se você ouvir alguém dizer que sabe quando Jesus vai voltar, fuja dele. Sob a ordem de Jesus, o arcanjo tocará a trombeta e os salvos de todo o mundo serão arrebatados e ficarão livres da grande tribulação. Mas o que é que nós vamos ter além da esperança? Nós vamos ter um corpo glorioso. Os salvos mortos, olha só, irmãos, os salvos mortos de todos os tempos,
e lugares ressuscitarão primeiro, de Adão até o dia de hoje, ou até o dia da volta do Senhor Jesus, e depois nós, os que estiverem vivos, depois que os mortos ressuscitarem, nós vamos ter o nosso corpo transformado e vamos nos encontrar nos ares. Nós não temos a compreensão toda do que significa um corpo glorificado. Nós entendemos que Jesus aparecia e sumia. Nós entendemos que depois que ele ressuscitou, ele tinha a marca das mãos furadas e as marcas das cicatrizes no corpo. Nós entendemos que mesmo ele tendo um corpo glorificado, ele comeu pão e comeu peixe, lá na beira do mar da Galileia. Então, a gente não pode ficar aqui imaginando o que é um corpo glorificado. Meu irmão, se um corpo glorificado for exatamente igual ao de Jesus, glórias a Deus, glórias a Deus. Mas a palavra diz que o nosso corpo será glorificado, porque no céu não entra pecado, e essa carcaça aqui, a minha e a sua, ela traz as cicatrizes e o DNA do pecado original. Mas sabemos que eles nunca experimentarão a nova dor, novamente a dor. Um corpo glorificado não vai sentir mais dor, não vai ser mais enfermo, não vai morrer, não vai chorar, não vai ficar triste, porque agora todos nós teremos um corpo eterno como o de Jesus e como o dos santos anjos de Deus. Graças a Deus. Essa é a promessa que tem para mim e para você. Mas ainda haverá um galardão, irmãos. Depois do arrebatamento, os crentes serão galardoados com base na sua conduta cristã. Quem é arrebatado não vai ser mais julgado se vai ou não para o céu. O que vai ter é um julgamento para o galardão, e isso se chama tribunal de Cristo. Foi arrebatado? Vamos nos encontrar no ar. O arrebatamento não vai ser no céu. O tribunal de Cristo não vai ser no céu, vai ser nos ares. O propósito desse exame é que cada crente preste contas de si mesmo a Deus. O julgamento a ser feito por Deus nos ares avaliará o nosso serviço cristão, né? Ou seja, será a recompensa das nossas obras, do que nós fizemos a favor da causa de Cristo na terra. Nós fomos salvos para fazermos boas obras. Nós não somos salvos por boas obras, mas todo salvo tem que fazer boas obras. O que você e eu estamos fazendo? Veja, vai ter galardão. Vai ter galardão ou não. A pessoa pode subir sem galardão. Será que o ladrão na cruz teve tempo de fazer alguma coisa? Esse daí já pegou, foi um boi de ser salvo. Agora é inadmissível. Um crente que é salvo há 10, 20, 30, 50 anos, chegar lá, meu irmão, de mãos vazias lá com Jesus, né? Quantas almas eu poderia, pastor Gilmar, eu vou cantar ao Senhor apresentar, como posso ter as mãos vazias? Irmãos, aqui, uma das coisas que a gente tem que entender, que esse julgamento no tribunal de Cristo não vai ser, talvez, muito pela quantidade, mas vai ser muito, com absoluta certeza, pela qualidade do seu serviço. Como é que você está prestando o seu serviço para Cristo? É uma negligência, me deu vontade de falar uma outra palavra, mas eu não vou falar. Qual é a qualidade do seu serviço? Será que se a gente pudesse mudar um pouco e dizer assim, se fosse uma empresa e você estivesse apresentando esse serviço para o seu patrão, será que ele ia dizer que estava uma imundícia aquele serviço? É por isso, irmãos, que a palavra diz, trabalhe para o ímpio como se fosse para Deus. Faça melhor. Agora imagine o que é trabalhar
para Deus. Por isso que a palavra de Deus também adverte: maldito aquele que faz a obra do Senhor. Repita aí, irmãos. Relaxadamente. Então, o tribunal de Cristo não vai mandar ninguém para o inferno, mas ele também vai determinar níveis de galardão. E se galardão não fosse bom, não teria o tribunal de Cristo. Mas o Senhor Jesus, ele quer pessoalmente nos dar a coroa, nos dar as pérolas, nos dar as bênçãos, irmãos. Pastor Elilde falava: não economize inteligência. É falta de inteligência ser crente e não acumular tesouro no céu. Diga isso na sua congregação amanhã. Deixe de ter falta de inteligência. E tem remédio para isso. Quem não é sábio, peça sabedoria a Deus, que Ele dá o quê? Gratuitamente, sem lançar no rosto. Peça assim: Senhor, me dá sabedoria, porque eu quero receber muito galardão, e eu quero apresentar um trabalho com qualidade no tribunal de Cristo. Mas depois do tribunal de Cristo, vai ter mais coisa, Everton. Vai ter a festa, vai ter as bodas do Cordeiro. E agora eu vou falar para você por que você deve vir para a ceia. Se você nunca casou, nunca fez uma conexão com isso, ceia com arrebatamento, presta atenção. Depois do tribunal de Cristo, participaremos da grande ceia das bodas do Cordeiro no céu. É o grande banquete que celebra a união de Cristo com a igreja, a esposa com o Cordeiro. É o casamento, meu irmão. Nós estaremos lá, é onde vai ser planejado, onde vai ser feito o plano da redenção. Vai ser um momento de gozo, um momento de alegria. Jesus prometeu aqui, Jesus, quando estava aqui, na última ceia, ele falou sobre isso. Ele disse assim: Jesus prometeu que cearia novamente com a igreja no céu. Ele disse: olha, eu vou tomar aqui, mas a próxima é com vocês no céu. Irmão, que coisa linda, eu vou participar dessa ceia com vocês, este é o meu corpo e meu sangue, mas a próxima, eu estou prometendo para vocês que vai ser no céu, no casamento. Olha, meu irmão, se a gente puder fazer um esforço de estar ali, sentado naquela mesa ali, com Pedro, com João, e tente se imaginar recebendo essa palavra de Jesus, pastor Mário. Mas é ele que vai falar para vocês agora. Imagine Jesus aqui agora dizendo: Osani, eu vou participar contigo, essa última ceia aqui, mas a próxima contigo vai ser no céu. Que coisa tremenda, né, irmãos? Olha o que nos espera. A nossa próxima ceia vai ser com o Senhor, quando nós estivermos juntos, vai ser no céu. Ele realizou a ceia com os discípulos para anunciar a nova aliança no seu sangue. Depois ele ordenou que se praticasse a ceia em memória permanente da redenção consumada na cruz até a sua vinda. No céu, vamos cear para celebrarmos a união eterna de Cristo com a igreja. Todas essas coisas ocorrerão antes do retorno de Cristo na terra com a sua igreja glorificada. Então, irmãos, eu coloquei nessa ordem, os irmãos vão levar isso para casa, e lá vocês vão ver que nessa sequência, quando a igreja voltar glorificada na segunda fase, ela pega o final da grande tribulação, ela pega a manifestação do anticristo, ela pega a batalha do Armagedon e a vitória, né? Então, isso daí é o que nós vamos entrar agora rapidamente, que é a vinda de Cristo em glória depois do casamento, depois das bodas do Cordeiro. Olha que os mortos ressuscitaram primeiro, nós que estamos vivos subimos junto, nos ares, o tribunal de Cristo lá, dando galardão para todo mundo, depois todo mundo entrou para o céu, e aí a ceia, as bodas do Cordeiro não é no ar, é no céu. Julgamento do tribunal de Cristo no ar.
bodas do Cordeiro no céu. Então, aí quando nós estivermos lá, que terminar o tempo da festa, Jesus desce no final da grande tribulação. E aí, só vou dizer para os irmãos leem em casa, haverá as condições, quando ele voltar, ele vai julgar a impiedade, o egoísmo, ele não vai tolerar a perseguição contra o seu povo, porque ele já vem como general de guerra, já vem como juiz. Na sua primeira vinda ao mundo, Jesus veio como servo sofredor, mas agora ele aparecerá no céu de forma visível, com todos os seus anjos. Ele vai ser, ele virá com poder e grande glória, e todo olho verá. Ele vai se revelar como Rei dos reis e Senhor dos senhores. A palavra diz que os exércitos celestiais, irmãos, vejam bem, a Bíblia chama de miríades e miríades, milhões de milhões. Imagine o que que vai ser o ser humano. Que visão tremenda, olhar não é nem para o céu, porque Jesus vai descer no Monte das Oliveiras. Imagine, pastor Arnaldo, essa miríades, milhões e milhões de anjos que vão lutar pelo povo de Deus, porque ele não vai deixar o seu povo Israel ser destruído pelas nações que o odeiam. A nação de Israel será salva do extermínio e passará por um avivamento espiritual e amará a lei do Senhor. Os líderes das forças satânicas, derrotados, serão lançados no lago de fogo. Satanás será preso por 1000 anos. E aí, irmãos, eu queria concluir dizendo: a certeza da vinda de Cristo é a grande esperança de todos os salvos. Por isso, devemos orar e ser vigilantes. Devemos orar e ser vigilantes, porque Jesus vai voltar. E a pergunta que eu faço: como é que você está em relação a essa certeza que Jesus vai voltar? Como está a sua vida? Como é que você está vivendo? Irmãos, nós precisamos entender o que é ter, o que significa quando a palavra de Deus diz: cuidado para que ninguém tome a tua. Cuidado para que ninguém tome a tua. Eu já ouvi alguém dizer assim: se eu não subir na primeira, eu vou subir na segunda. Eu não sei nem se vai ter segunda, mas imagine que se tiver uma segunda oportunidade. Vamos só usar o bom senso. Nós aqui estamos tendo toda a oportunidade, presbítero Dantas, de vir para a casa do Senhor, de estar vivendo uma vida que agrada a Deus, de estar trabalhando de uma forma que nós possamos esperar a volta do Senhor. Agora imagine, numa grande tribulação, onde nunca houve na face da terra, e que você vai ser privado de tudo que você pode ter, até para comer. Você não vai poder comprar, você não vai poder vender. Se você não vai poder comprar e não vai poder vender, porque não tem a marca da besta, significa que você vai passar fome. Você vai entrar naquela estatística dos milhões que morrem de fome. Significa que se você não comprar e vender, você é um fora da lei, você é um delinquente. Talvez aí faça sentido aquilo que irmão vai dedurar irmão, vai ser filho contra pai, porque vão denunciar: olha, tem um aqui que não quer se adequar ao sistema do anticristo. E aí essa pessoa vai ser presa, vai ser torturada. Será, irmãos, que alguém aqui, preste bem atenção, vai ter esse tipo de coisa? Será que alguém vai aguentar a tortura chinesa? Uma agulha sendo enfiada debaixo de uma unha? Pense bem, a pessoa
foi mole aqui, servindo a Jesus aqui. Será que, como Paulo, quando for para a decapitação, ela não vai negar a Jesus? Será que vai ter essa fibra? Amém que tenha, mas nós não precisamos desse tipo de coisa. A palavra nos exorta a nós mantermos firmes a nossa fé e nos limparmos a cada dia mais e mantermos a nossa salvação. E eu peço que a igreja fique em pé nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Convido aqui o pastor Edmar para fazer essa oração, para que o Senhor desperte em nós o desejo de aguardarmos a vinda do Senhor sem esfriarmos no nosso amor. Querido Deus e Pai, te agradecemos pela mensagem desta noite, que nós possamos ter entendido, compreendido e pensar mesmo, Pai, em tudo aquilo que irá ainda acontecer. Já estão acontecendo muitas coisas, mas muitas coisas ainda irão acontecer e que nós precisamos ter esse conhecimento e saber e ter a certeza e a convicção da Tua vinda que vai vir buscar a Tua igreja. Pai bendito, assim nos ajuda e nos prepara para que possamos enfrentar todas as dificuldades que precisarmos, Pai, para um dia estarmos contigo e nos encontrar contigo nos ares. Assim, Senhor, que Tu continue abençoando a cada um dos Teus servos que recebeu esta mensagem e que possam servir de reflexão, Senhor, interior de maneira profunda na vida de cada um de nós. É assim que nós oramos e agradecidos em nome de Jesus. Amém.